Oi gente, bem-vindo ao canal, eu sou Marília Miranda e hoje eu vou estar falando sobre traumas nos pais que se refletem nos filhos. Como vocês já viram na capa desse vídeo, hoje eu vou estar trazendo 4 traumas que o adulto tem e vai passar para os seus filhos se esse adulto não for um adulto consciente. Eu falo pai, mas pode ser o cuidador, pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser a pessoa que estiver mais contato com aquela criança, tá? Então eu convido você a respirar fundo, a embarcar comigo nessa jornada e vem comigo para você ter mais clareza e não continuar repetindo os mesmos erros com os seus filhos. Eu não sei se você já ouviu em algum lugar sobre esse assunto, sobre os traumas que vão passando para os filhos, o comportamento das pessoas adultas é o reflexo daquilo que elas viveram dentro de casa, mas é basicamente isso. Um adulto que grita, que briga, que é impaciente, é explosivo, ou tem insegurança, tem medos, não tem autoestima, foi coisas que esses adultos vivenciaram quando criança e não era um adulto autoconsciente que estava entendendo que ele não deveria repetir isso, que ele deveria liberar perdão para poder não repetir isso com as crianças ou com os seus próprios filhos. E essa repetição é inconsciente, gente. Quando nós adultos, que não tomamos conta das nossas emoções, não cuidamos de nós e sempre vamos pelo hábito ou pelo automático de fazer aquilo que nós vimos e aprendemos, a gente só vai no automático, a gente só repete. Por quê? E nós entendemos que aquilo é o normal. Gritar, brigar, bater, xingar, explodir, reclamar, são coisas normal do ser humano. E aí a gente entende que é a nossa personalidade. A gente acha que nós estamos sendo o que nós estamos dando. Se eu estou com raiva, se eu explodo, se eu grito, se eu brigo, se eu sou impaciente com as pessoas, e alguém vem falar para mim, você deveria melhorar. Não, essa é a minha personalidade. Eu sou dessa forma. E não é. Você só está refletindo aquilo que você viu dentro da sua casa, dentro da escola. E é só isso que você presenciou, e aí você acha que é normal agir dessa forma. Aí quando alguém te chama, você já fala, o que é? O que você quer? O que você enche muito meu saco? Ou se é um filho que fala, vem brincar comigo, você fala, agora não, agora eu estou ocupado. Você sempre vai estar evitando situações prazerosas, situações que vai transformar você e os seus filhos, porque você não aprendeu. E aí você vai achar que aquele comportamento que você está fazendo é o seu comportamento. Mas esse adulto que age dessa forma teve uma infância que traumatizou ele. Vamos supor, os pais que viviam trabalhando muito, trabalho excessivo, e deixava sempre a criança sozinha, ou na casa do tio, da vizinho, da avó, ou os pais que, quando estão em casa, estão emocionalmente longe, porque ou foca na televisão, ou foca no celular, ou foca em qualquer outra coisa. E a criança tá, vem brincar comigo, vem ver meu desenho, vem aqui rapidinho, olha aqui. E o adulto tá, não, agora eu tô ocupado, não, isso daí não é importante. Você desmerece a criança para poder ter importância naquele momento. Você dá valor àquilo que você está fazendo e não aos sentimentos daquela criança. Afinal, é só uma criança, né? Só que essa criança vai repetir o seu comportamento quando adulto, para os filhos dela. E isso daí vai passar de geração a geração. Se você não tiver uma consciência de que você precisa ter mais harmonia, mais paz, mais paciência, mais união com seus familiares, tudo que você presenciou na sua casa, quando você era criança, você vai repetir com os seus filhos e isso daí vai se passar nas próximas gerações, tá? Então, vou trazer aqui um adulto que tem o comportamento. Eu vou dar uma lida aqui porque eu tenho a minha colinha e eu não quero que nada fique perdido e que todas as informações que eu trouxe aqui hoje são importantes para te ajudar, tá bom? Então, tipo assim, um trauma que o adulto vai mostrar é quando ele tá inseguro, tem baixa autoestima, não consegue ter vínculos saudáveis. O adulto que está refletindo essas emoções foi porque ele se sentiu abandonado, negligenciado quando era criança. Porque os pais trabalhavam demais, como eu já usei o exemplo aqui, ou porque quando ele estava em casa,
emocionalmente ele não queria ter tanto contato. E isso daí é inconsciente, tá, gente? A gente acha sempre que aquilo que nós estamos fazendo é muito mais importante do que uma criança está chamando. Então, se você tem esse hábito de sempre falar, agora eu estou ocupado, agora não, deixa isso daí para depois, isso daí não é interessante, o que eu estou vendo é muito mais interessante, são pais que vivenciaram essa negligência, esse abandono. E não é que os pais deles fizeram isso de propósito, não, é inconsciente, porque eles também vivenciaram isso também na infância. Hoje você só está refletindo aquilo que você interpretou como abandono e negligência. Quando você interpreta dessa forma, você vai fazer. Então, o pai que está fazendo isso, se não tiver a consciência de que, poxa, meu filho está me chamando, significa que eu sou importante, e ir até ele, ver, gastar aqueles segundinhos, e é importante, você já vai estar quebrando esse vínculo de dentro de você, automaticamente, e vai estar fazendo com que o seu filho faça a mesma coisa. Aquela atenção que você dá para o seu filho, mesmo não que você não teve quando era criança, ou você se sentiu excluído, abandonado, negligenciado pelo cuidador seu ou pelos seus pais, se você mudar a forma que você vai agir no automático, mas faz consciente aquilo que você quer fazer, você vai estar quebrando os traumas de dentro de você, como também vai fazer com o seu filho e os seus netos não sofram desse mesmo sentimento, tá bom? Lembrando aqui que nenhum pai tem culpa, nenhuma mãe tem culpa da criança se sentir dessa forma. Porque, como eu falei para você, às vezes eles estão trabalhando muito para poder trazer o mantimento para casa e vai ficar ausente. E a criança vai achar que ela está sendo abandonada, negligenciada, porque ela vê que algum pai, em algum lugar dentro da escola, em conversas, eles falam muito dos pais que estão em casa. Só que aquele pai não está tendo a mesma oportunidade daquele outro pai, que consegue ficar em casa, que consegue dar atenção, que consegue brincar. Então, o que os pais fazem é inconsciente. Não é que um pai faz isso de propósito para causar esses traumas, tá bom? Então deixa isso bem claro. E outro ponto aqui é o abuso, tanto físico como emocional. E para você identificar isso, é quando você nota que um adulto tem muito medo, é desconfiado em todos os relacionamentos, seja ele amizade, casado, familiar, ele desconfia de tudo e de todos, ou se não tem muita raiva reprimida. Esse tipo de comportamento é porque na infância desse adulto houve muita crítica, escutou muita crítica, foi muito reprimido ou também sofreu abuso físico. E esses adultos que mostram esses sentimentos é porque apanhou muito, ouviu muita crítica, tudo que ele fazia nada prestava, tudo era ruim. Então ele foi muito julgado, muito criticado. Então quando um pai está demonstrando, um pai ou uma mãe está demonstrando medo, insegurança, desconfiança, é porque sofreu isso na infância. E se ele não estiver atento, ele vai fazer a mesma coisa. Tudo que o seu filho estiver fazendo, você sempre vai olhar o desenho e vai criticar o desenho. Você nunca vai apoiar. Você vai gritar muito. Você vai dar ordens para ele fazer as coisas, não conversando, mas gritando, impondo, sendo autoritários. Então, observa se você está tendo esses comportamentos. Você vai conseguir entender que foi dentro da sua casa e você aprendeu. E hoje você vai no automático e você acha que é normal esse tipo de comportamento. Então, quer mudar isso? Começa a elogiar, começa a estar mais consciente das suas ações. Quando você vê que você já vai gritar, já dá aquele break, já para automaticamente. E já elogia, vai falar para o seu filho fazer alguma coisa, fala mais manso, vai dar uma ordem, fala mais manso. Veja a forma que você quer fazer, veja a forma que você quer passar para os seus filhos, como que você gostaria que o seu filho tratasse os seus netos e como você gostaria de tratar o seu filho. É da mesma forma? Você quer passar o mesmo tratamento que você aprendeu lá na infância para o seu filho hoje? Se não é o que você quer, então tenha consciência, é você entender que os seus comportamentos estão sendo no automático e você só está repetindo aquilo que você recebeu dos seus pais.
tá bom? Lembrando que nenhum pai tem culpa. Do mesmo jeito que hoje você está fazendo o seu melhor para tentar acertar, sempre vai ter algo que você vai fazer e o seu filho vai interpretar de uma forma que não foi exatamente aquilo. Vou até trazer um exemplo aqui particular para vocês verem como que às vezes a gente faz as coisas no automático e a interpretação da criança é o que vai contar. Não é que os pais têm culpa, tá? Teve um dia que nós fomos dormir e a gente tem o hábito de colocar o nosso filho na cama. Colocamos, ligamos o abajur dele e fomos para o nosso quarto. Deitamos e as portas do quarto dormem abertas. É um apartamento pequeno. Aqui é o meu quarto e o quarto do meu filho fica bem nessa direção. É bem próximo, um apartamento pequeno. E o meu filho levantou e foi até o nosso quarto e falou: mãe, posso dormir com vocês? Eu falei: não, filho, você tem seu quarto. Vai lá dormir. Aí ele falou: mãe, eu não acho justo uma criança indefesa de 4 ou 5 anos dormir sozinha e o adulto que já sabe de tudo ter que dormir junto. Eu acho isso uma injustiça, eu não gosto. Ele é muito inteligente e ele teve essa interpretação. Ele tá errado? É uma coisa assim que a gente ficou pensando, cara, quem inventou isso de criança não poder dormir junto com os pais, né? Mas nós sabemos que todos nós temos que ter nossa privacidade e tudo mais. Mas você viu que ele já interpretou dessa forma. Ele achava injusto e ele só tinha 4 ou 5 anos. E foi essa palavra que ele utilizou. E o que está causando nele? Rejeição. Nossa, meus pais são adultos e dormem junto e me deixam sozinho no meu quarto. Então, isso daí já está causando uma rejeição, um abandono. E por mais que você explique para a criança como que as coisas funcionam, ele não quer saber. Ele quer saber o que ele está sentindo. E aquilo que ele está sentindo é o que vai ficar guardado. Se eu não trabalhar isso nele, conforme vai passando a idade, explicando, mostrando, ele vai crescer se sentindo abandonado, se sentindo rejeitado, até mesmo numa conversa, quando você quer conversar com uma conversa adulta com o seu esposo ou com uma outra pessoa, e você pede para a criança ir brincar em algum lugar. A criança se sente excluída. É algo que ela vai se sentir, não é que você está excluindo. Conversa de adulto, não é interessante para a criança. Tem conversas que não dá para ser falada na frente de uma criança. E só esse pedido de você pedir, vai lá brincar, vai pro seu quarto brincar, vai assistir uma TV, pega seu celular, vai na casa de alguém, isso, e ele viu que você sentou para conversar com uma pessoa, ele vai se sentir excluído. Então tem muito mais a ver com aquilo que você sente do que com a própria verdade. Porque nesses dois casos, se você observar, tanto do meu filho que foi dormir sozinho e se sentiu abandonado, se sentiu rejeitado, é algo normal para nós no dia a dia, não é? É a mesma coisa quando você vai conversar com um adulto, uma conversa pesada. Conversas de adultos são pesadas em relação para a criança. E quando você quer proteger a criança de ouvir aquilo que não é para ela ouvir, você está protegendo. Não é a sua intenção fazer ela se sentir rejeitada, mas ela vai se sentir, se for o caso. Não estou falando que isso é no geral, tá, gente? Vai depender de criança para criança, você vai ter que observar o comportamento, assim como eu observo o comportamento do meu filho, tá bom? Então, só para recapitular aqui, então o adulto que sofreu abuso físico ou emocional, com muitas críticas, apanhando, castigos severos, esses comportamentos vai fazer um adulto se tornar muito medroso, desconfiado, com raiva. Então aí você já consegue entender o porquê que aquele adulto, sempre quando o próprio filho chama, ele já explode, tem muita raiva, ou é inseguro nos relacionamentos, não consegue se entregar, tá bom? Agora o terceiro pontinho é a rejeição e a crítica excessiva. Sabe aquela pessoa que tem medo do fracasso? Ou que tudo que qualquer uma pessoa faz sempre está criticando, nunca cede um elogio. Se faz uma comida, tá mais ou menos. Dá pro gasto, sabe aquela coisa? Ou vai mostrar um trabalho, dá para fazer melhor, hein? Não sei o quê. E nunca tece algo positivo, sempre está criticando. Foram pessoas também muito criticadas. Quando criança, nunca recebia elogios de nenhum adulto, principalmente aqueles que eram admirados, como os pais, muitas vezes, um avô, um tio.
Quando uma criança chega toda empolgada para um adulto e quer mostrar um desenho, quer mostrar alguma coisa, e o adulto tá ali e só dá aquela olhada por cima, tá bom, vai. São pessoas que receberam isso e hoje inconscientemente faz a mesma coisa, reproduz. Aquela criança, que no caso é o seu filho, quando crescer vai fazer a mesma coisa. Ele vai estar gerando dentro dele o sentimento de rejeição e vai fazer a mesma coisa, vai criticar quando os filhos deles vierem. Então, se você quer interromper esse ciclo, você precisa mudar o seu comportamento, e é conscientemente mesmo, gente. É você ir brigar e você parar, respirar, pensar melhor e ver qual é a melhor maneira. São coisas que você vai ter que colocar como hábito de fazer, estar atento às suas ações, às suas reações diante de uma criança, para que você não transfira as suas dores, os seus traumas para aquela criança, porque praticamente você vai pegar, pensa numa trouxa de roupa suja, bem grande. E é os seus traumas que estão com você. Você recebeu tudo aquilo, ou melhor, você interpretou todas as ações dos adultos que estavam ao seu redor ou dos seus pais de uma forma onde que gerou em você rejeição, abandono, raiva, crítica, todas essas coisas ruins que estão aqui em você. Aí você, sem ter a consciência, porque você quer ir no automático, porque você acha que é o normal, você vai pegar essa trouxa enorme de roupa suja e vai, colocar na criança pequena. E essa criança, quando se tornar adulta, vai fazer a mesma coisa. Então, você tem que tomar esse cuidado. Se você não quer traumatizar tanto o seu filho, porque, como eu te mostrei, às vezes não é a intenção, que é o caso de dormir. Eu vi que ele se sentia excluído, porque ele queria dormir junto. Tanto é que nos finais de semana ele pede para colocar o colchão na sala para todo mundo dormir junto. Entende? Então sempre vai ter aquela coisa que você não fez de propósito, que é no caso onde você está querendo proteger, que é no caso de uma conversa, que você pede para a criança sair do ambiente e a criança vai se sentir. Esse é a forma que a criança vai interpretar, tá bom? Agora tem esses que é consciente, você tá brigando, você já tá entendendo, principalmente aqui nesse vídeo, você já entendeu que são hábitos, alguma coisa já te mostrou que você tá repetindo os mesmos comportamentos dos seus pais, você entende isso já acendeu aí essa lanterninha na sua cabeça, só que você simplesmente não tá nem aí. Você acha que é normal e é assim mesmo, ou você acha que é a sua personalidade, tá bom? E o quarto ponto, e o último que eu vou trazer aqui, é o controle excessivo. O adulto que se sente, que tem baixa autoestima, não tem capacidade de tomar decisões, tem muita dificuldade de tomar decisões e tem baixa confiança em si mesmo, são adultos que experimentaram a falta de controle. Eu não tinha o adulto que mostrava para ele o que ele poderia fazer e o que ele não poderia fazer, o que era o certo, o que era errado. Deixava totalmente a criança decidir tudo e todos. Quando essa criança se torna um adulto, ela vai querer controlar, vai ser o oposto daquilo que ela viveu. Então ela vai querer controlar todos os passos do filho, porque ele se sentiu tão excluído daquele ambiente, que aí para ele entender que está fazendo o oposto daquilo que ele recebeu, ele vai querer controlar todos os passos, vai querer controlar cada movimento, o que veste, o que não veste, o que vai comer, o que não vai comer, e vai ser um controle excessivo, não vai ser aquele controle normal de que você está ensinando a criança, vai ser um controle que vai sufocar. E isso vai causar o distúrbio na criança. Um distúrbio que quando ele se tornar adulto vai refletir nos filhos. Então, para finalizar, para você conseguir quebrar esses traumas que existem em você, você vai ter que liberar perdão. Ou, de uma forma consciente, você vai ter que evitar de repetir os padrões que você viu quando era criança e não repetia hoje. Se você se tornar uma pessoa consciente e não deixar suas emoções dominar você e você agir impulsivamente, você vai conseguir. Então começa a ter essa consciência de que eu não quero fazer isso. E tenha policiamento. Policie os seus comportamentos, as suas reações
diante de algumas coisas. Comece a criar como que vai ser os momentos de quando o seu filho estiver perto de você, como que você vai dar atenção para ele. Dê atenção, que isso já vai diminuir bastante o impacto de traumas. Aí você já vai mostrando para ele, conforme ele vai crescendo, esses aprendizados que você está aprendendo, que você dá atenção, que o sentimento é aquilo que você vai sentir, a forma que você vai interpretar. Eu já explico isso hoje para o meu filho. Filho, ó, eu não estou te abandonando, nós estamos dentro da mesma casa. Você está interpretando dessa forma, mas a verdade é que existe conversas que a criança não pode ouvir. Então, por isso que eu peço para você ir brincar, ou eu peço para você assistir televisão, mas significa que são conversas de adulto que você não vai conseguir, neste momento, ajudar, porque é de responsabilidade minha e do papai. Então, hoje eu já tento mostrar para ele que não é para ele se sentir abandonado ou rejeitado, porque eu estava querendo proteger ele e ele se sentiu dessa forma. Então já vai mostrando para o seu filho de uma forma doce, branda, calma, tá bom? Porque senão, se você for ensinar gritando, com raiva, vai escatar que você se tá se enxergando assim porque você quer, é problema seu, você não vai conseguir mudar, você não vai conseguir mudar muita coisa. Você vai criar esse mesmo hábito no seu filho. Eu digo isso porque eu vivo em constante policiamento. E eu tenho, sim, traumas que hoje eu tenho que me policiar bastante para não repetir. Como eu estou nesse autodesenvolvimento, nesse autoconhecimento de poder entender o porquê que eu faço algumas coisas, eu consigo hoje ter equilíbrio. Claro que eu dou um deslize ou outro. Isso acontece quando eu estou muito cansada, muito cansada, muito estressada por algum fator hormonal. Aí acontece isso, que é quando chama, o que você quer? Sabe aquela coisa? Isso vai acontecer. Aí você tem que filho, me desculpa, eu não estou me sentindo muito bem, hoje eu não estou legal, se você puder cooperar comigo. Então eu tento comunicar, esse é o hábito que eu fiz. E até com o meu marido também, porque nós temos os nossos traumas, cada adulto sofreu os seus traumas individual. E aí quando eu vejo que eu dei uma resposta áspera, aí eu já volto, desculpa, eu não estou me sentindo, eu já explico o que está acontecendo e já retomo a minha consciência para que eu não haja impulsivamente, que eu não haja de acordo com os traumas que existem ainda em mim. Vou ressignificando com meditações, com pensamentos lógicos, tá, gente? Ajuda bastante pensamentos lógicos. Se você vê que você está repetindo muito um padrão, mesmo utilizando o lógico, tá faltando um pouco de perdão, tá? Aí você precisa liberar perdão com o entendimento que a pessoa, quando fez, não fez consciente, que se ela reproduziu aquilo, significa que ela recebeu aquilo. Então você consegue entender como que foi o lar dos seus pais, tá bom? Porque os avós eram duros. E se você observar gerações anteriores, eles eram muito mais severos do que hoje, né? Os pais batiam muito mais como uma forma que eles aprenderam que era a forma de ensinar, era batendo, era punindo, era gritando, era castigando, era proibindo severamente qualquer coisa, até mesmo de comer em qualquer horário, né? Hoje nós temos muito mais liberdade de se expressar. O meu filho tem muito mais liberdade para fazer as coisas. Ele consegue ter uma educação muito diferente da que eu recebi. Onde que quando meu pai olhava, eu sabia que eu já tinha feito alguma coisa errada. E eu sabia que isso ia me acarretar ou algum castigo ou alguma surra. E eu já tinha que tomar cuidado. Se chegasse visita em casa e a gente tivesse ali no meio dos adultos, com certeza a gente ia apanhar. Então quando tocava a campainha, ele já falava. Chegou visita, a gente já sabia que tinha que ir para o quarto, ficar quieto, brincando lá dentro do quarto sem muito barulho. E assim a gente fazia. Hoje não. Hoje os nossos filhos, quando chega a visita, às vezes fica no meio, né? Até conversa, quer palpitar na conversa de adulto. Quando tem muito adulto. E se não vai para o quarto, fica brincando, ou se não toda hora quer vir mostrar alguma coisa. E isso deu uma liberdade que eu não tinha. Se eu for repetir o comportamento que o meu pai e minha mãe me deram, eu já estaria traumatizando da mesma forma. Então hoje a gente deixa ele muito mais solto, muito mais leve.
as coisas que hoje ele faz, que ir muito em parque, em cinema, restaurante, coisas que quando na minha época nós não tínhamos isso. No máximo era brincar na rua com os vizinhos. E era muito divertido, porque era a nossa realidade, né? A gente não via que estava causando. Minha infância não foi ruim, minha infância foi boa, mas tinha essas coisinhas que hoje eu tenho a consciência que hoje, se eu grito, se eu sou brava, se eu fico muito estressada, foi de ver a forma que eles atuavam dentro de casa. Brigando, gritando, xingando. Afinal, eu tive 7 irmãos, eu comigo é 8. Então, era muita gente para os meus pais dar conta. Então, hoje eu consigo entender que eles não têm culpa dos traumas que nós carregamos. Nós que temos que ter consciência, porque até naquela época não se falava disso, né? Nós temos que ter consciência de ressignificar tudo. Entender que se eles passaram isso para mim e para os meus irmãos, é porque eles receberam. Então, imagine como é que foi a infância deles. E antigamente era muito mais difícil, né? Quando a gente tem esse hábito de compaixão e liberar perdão, entender que eles deram o melhor deles para que a gente não se perdesse, é algo que nós vamos fazer hoje com nossos filhos. Porque ninguém quer que os nossos filhos se percam, né? Então a gente vai ensinar. E qual é a forma que a gente vai ensinar? Da forma que nós aprendemos. Mas se a gente não quiser repetir esse padrão, porque a gente se sentiu incomodado, hoje a gente entende que não era muito legal receber esse tipo de educação, então aí você vai dar o seu jeitinho de modificar, ver qual é a educação que você quer passar para o seu filho, qual é o comportamento que você quer passar para o seu filho. E começa a mudar. A sua atitude de decidir querer mudar já vai estar ressignificando muitas coisas. Lembrando, como eu falei aqui, perdão, libera perdão, que traz esse entendimento que eles deram o melhor para deles e que você hoje está causando traumas no seu filho, dando o seu melhor, bem diferente dos seus pais, sim, mas está causando. Qual foi a ilustração que eu trouxe? Foi o caso que eu trouxe do meu filho, que é poupá-lo e acaba fazendo a criança se sentir, porque é do humano se sentir, tá bom? Vai ser a forma de interpretação que a criança vai estar observando que vai causar. Mesmo que você seja muito harmoniosa, muito fofa, ou muito fofo, ou muito carinhoso, muito presente, ele pode interpretar de uma forma. E aí você vai ter que estar atento, atenta, para conseguir mostrar que não foi a intenção, que você quis fazer de tal forma, mas ele entendeu de outra forma. Isso acontece até com os adultos no meio de uma conversa. A gente às vezes quer conversar com uma pessoa e tá falando uma coisa, a pessoa está interpretando outra. Imagine uma criança, não é? Bom, então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você não perpetue os seus traumas para os seus filhos e nem para os seus netos. Que acabe em você e que você, com sabedoria, consiga ressignificar também as emoções dos seus filhos. Não que seja sua obrigação, não coloque isso como obrigação, mas é um método que você pode já estar mostrando que ele pode mudar com a forma que ele está pensando. Do mesmo jeito que ele pensou tal coisa, ele pode pensar diferente, tá certo? Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, comenta aqui se você tem praticado aquilo que eu tenho trazido. Comenta para mim também saber se você tem muitos traumas, que aí eu me aprofundo mais, tá bom? Nos assuntos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!